lá, começando mais um programa, mais um Planeta Bola PE para você, o espaço reservado para a gente discutir as coisas do futebol pernambucano. Você já sabe, aqui a gente discute os clubes de Pernambuco, as notícias pelo Brasil, pelo mundo, os jogos de semana, seleção brasileira nas eliminatórias, tem Copa América no Brasil. Rapaz, no momento desse, vamos saber a opinião dos nossos convidados aqui. Conosco, Chiquinho, tudo bem, Chiquinho? Fala, Júnior, amigos do Planeta, o 028, recheado de informações aí com um convidado mais que especial, um cara que eu gosto muito. Ricardo Rocha Filho, são 28 participações conosco, Ricardo. Tudo bem com você? Tudo bem, Júnior, Chiquinho, amigo do Planeta Bola PE, uma honra, né? Agora fala desse homem aí. O problema é o currículo do homem, fala aí. Rapaz, eu vou falar o currículo do meu convidado, nosso convidado maravilhoso, Marquinhos. Eu vou passar 2 horas falando, então eu vou tentar resumir. Passagem nos 3 clubes de Pernambuco, passagem no Atlético Mineiro, no Botafogo, no Fluminense, no Campinense, Brasiliense, rodou pelo Brasil, deu show com essa canhotinha dele nos gramados brasileiros. Depois ele disse, não, parei no futebol, agora eu vou dar show em outro lugar. Aí se tornou comentarista esportivo, de TV, de rádio e mais. Dá aula todos os dias na sua escolinha e é um verdadeiro sucesso aqui em Pernambuco. Marquinhos, é uma honra ter você conosco aqui, Marquinhos. Tudo bem com você? Tudo bem, Júnior. Bom dia, a honra é minha. Estar aqui ao lado de craques, Chiquinho, Ricardo, bom dia, galera do Planeta Bola PE. E é um prazer. Vamos nessa. Vamos nessa. Não poderia começar diferente. Eu quero começar com um jogo que você conhece os dois lados, né, Marquinhos? No próximo domingo, o Sport enfrenta o Atlético Mineiro, melhor dizendo, na Ilha do Retiro. E um Atlético que é uma verdadeira constelação de estrelas. Se tem desfalques, mas mesmo assim, muito difícil enfrentar o Atlético na Ilha do Retiro, não, Marquinhos? Assim, Júnior, e a competição também, ela é de um nível muito alto, né? E ainda é o começo do campeonato. Eu acho que esse feito do Sport fora de casa contra o Inter foi uma grata surpresa, né? Porque é um time onde o treinador tem pouco tempo de trabalho, então ter conseguido o empate lá contra o Internacional fora de casa já foi muito bom. Agora enfrentar o Atlético em casa, não é um time imbatível, o Atlético é um time muito irregular, já era assim com o Sampaoli e continua sendo, mas como você falou, o elenco é sensacional, individualmente o Atlético é superior ao Sport, sabe disso, tem bons jogadores em todas as posições, mas é o Campeonato Brasileiro. A gente tem visto aí times que têm uma organização tática, como o Atlético Goianiense vencendo 2 partidas seguidas contra o Corinthians, fora de casa. É questão de se achar na competição. É o início. Eu acho que o objetivo do Sport não muda, não diferentemente do ano passado, que era somar os pontos necessários para se livrar do rebaixamento. Não pode iludir ninguém, que achar que não, esse ano vai ser diferente. Eu acho que pode ser diferente. Agora, não repetindo os erros do ano passado, né? Acho que o Lousa, ele tem algo diferente do que tinha o Jair o ano passado, um elenco um pouco mais fortalecido, com jogadores que podem fazer diferença, como o André, que já chegou fazendo gol, mas jogar contra o Atlético em Minas, ou mesmo jogando em casa como vai ter o Sport, é um jogo muito difícil. Mas é aquilo, eu sempre falo que Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, acho que todas as divisões você tem que fazer diferença em casa. Então é o primeiro jogo do Sport em casa, o esforço tem que ser dobrado para poder sair com a vitória. Porque senão, sabe que fora de casa é um pouco mais difícil de conseguir a vitória. Então em casa tem que atropelar. Eu lembro sempre da melhor campanha do Sport, né, que foi, se eu não me engano, foi 2016, acho que o Sport chegou em sexto, se eu estiver errado vocês me corrigem. Isso. O Sport só perdeu um jogo em casa, nem foi na ilha, foi na Arena para o Flamengo. E o restante ele atropelou quase todo mundo, e isso fez toda a diferença na pontuação e também no resultado final do Brasileirão. Ô Chiquinho, é diferente, Chiquinho, você jogar na Ilha do Retiro sem público, mas o Atlético Mineiro vai respeitar o Sport dentro da ilha? Júnior, com certeza. Eu acredito que o Sport hoje ele tem mais alternativas
Eu até pedi desculpa aqui que meu vizinho está aqui fazendo uma obra, começou agora. Tá? Não sei se vocês estão escutando. Na hora que eu comecei a falar, ele começou aqui a... Mas eu vejo, assim como o Marquinhos falou, o Sport ele tem que fazer uma campanha de manutenção. Mas eu acredito que hoje o Sport ele é mais fortalecido do que o do ano passado, né? Com as peças que chegaram. Eu quero só entender qual vai ser o padrão de jogo do Sport. Hoje, como o Marquinhos bem falou, a gente tem aí um Atlético Goianiense que tem um padrão muito bem definido, né? Um time que marca muito forte, mas também que não abre mão desse poder de ser agressivo. E o Sport a gente ainda não sabe qual vai ser a metodologia e o plano tático que o Lousa vai utilizar. Vai ser uma equipe agora mais reativa, vai continuar nesse mesmo padrão, né, que a gente sempre vem comentando aqui, ou vai ser uma equipe mais posicional, né, e utilizando bem as suas peças, porque agora ele tem grandes alternativas. Tem o Ronaldo que está voltando aí, que pode compor muito bem aquele lado esquerdo, né? Ele pode usar o Mocelinho ou o Neilton ali no lado direito, ele vai usar velocidade ou qualidade. Ele tem alternativas. Agora eu quero entender, como o Marquinhos falou, o próprio André, o André hoje ele dá uma condição de melhorar essa qualidade da equipe. Um jogador muito técnico, né? Vai ajudar muito o Thiago Neves ali naquele setor de miolo de ataque. Eu só espero que o Lousa possa definir o padrão tático da equipe, né? O Júnior Tavares vai ser volante ou lateral? Para mim ele é lateral hoje, pela composição que a gente está tendo. E como bem falou o Marquinhos, jogar em casa hoje no Campeonato Brasileiro tem que prevalecer, mesmo se você não tendo aquela atmosfera favorável. É importante demais você pontuar e começar bem. O Sport tem a oportunidade de pegar e um atleta que vem aí com 6 desfalques, mas mesmo assim é um time muito forte, mas está oscilando muito de jogo para jogo também. Tem que aproveitar o bom momento para que possa fazer um bom resultado. É incrível o time do Atlético, né, Ricardinho? Porque o Atlético, como o Chiquinho muito bem falou, 6 jogadores desfalcam o time do Atlético, mas você não vê uma queda drástica. O elenco do Atlético Mineiro é muito melhor do que o elenco do Sport. Então, cada vez mais, fica mais difícil para o Clube do Nordeste fazer uma boa campanha, cara. Fica difícil, né, Júnior? Pelos investimentos que são feitos. O investimento do Atlético Mineiro é muito alto mesmo. Concordo com o Chiquinho, com o Marquinhos, que o Sport tem que botar na cabeça a manutenção e tentar beliscar uma Sul-Americana assim, que o Sport tem equipe melhor do que algumas que eu vejo dessa Série A por enquanto, né? Porque o campeonato é muito longo e a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do campeonato. Mas assim, Júnior, eu particularmente, eu vejo que o time do Atlético Mineiro é muito bom. Eu vou te fazer só uma pergunta. Sacha, joga em qualquer clube do Brasil, não joga? Menos no Flamengo. Tá bom. E Johan? Joga. Hulk? Desanimado. Rapaz. São jogadores aí que fazem uma diferença gigantesca hoje. O plantel do Atlético Mineiro é um plantel para você buscar, no mínimo, por baixo, uma Libertadores. Por baixo. Porque você tem que brigar. O Jair é banco. Mas é a opção do treinador, né? O Jair é banco. Aí o Cuca... Cuidado com o Cuca, não, viu? Só isso que eu te digo. Mas assim, seria um ótimo volante, por exemplo, para o Sport, o Jair. Mas o problema é aqui, ó. O Faz-me rir. Traz um menino agora. É uma questão de dinheiro mesmo. O Sport não tem esse dinheiro todo para fazer esses tipos de contratações, sendo que, para mim, o Sport está se falando muito, nesse primeiro momento, trazer um zagueiro e um segundo volante, não. Gaste o dinheiro que você tem agora, nesse momento, para um segundo volante. É o que eu penso, porque não adianta ter um zagueiro, o Sport está bem servido de zagueiro, Júlio. Ô Marquinhos, eu fiquei preocupado só com uma coisa que você falou, né? Você falou, não, o Sport esse ano trouxe algumas peças, está um pouquinho melhor que o ano passado. Será que o torcedor do Sport vai sofrer tanto como sofreu o ano passado? E outra coisa, o responsável por esse sofrimento era o elenco fraco ou era o treinador Jair Ventura e o esquema dele, Marquinhos? Se vai sofrer, é muito precoce ainda a gente saber, né? Porque é segunda rodada ainda. Eu acho que o entusiasmo,
da torcida do Sport, eu acho que melhorou com a chegada do André, fato, o torcedor do Sport gosta do André, e com bom resultado contra o Inter. Mas essa questão do elenco, eu acho que o time do Sport ano passado era extremamente limitado, e a proposta do Jair Ventura sempre foi a de um time reativo, tá? Dependente se ele tivesse aí estrelas no time, e ele não mudaria. Acho muito difícil porque todos os times que eu acompanhei o trabalho dele, ele jogou dessa forma. No Corinthians, no Santos, no Botafogo, foi assim, onde ele obteve mais sucesso. É uma metodologia, né? Um conceito que o treinador tem de trabalhar. E ele segue essa linha, ele não sai. Tanto que ele foi para a Chapecoense agora. Eu entendo que a diretoria da Chapecoense, na cabeça deles, o que eles visualizaram? Um treinador que tivesse uma linha parecida com a do treinador campeão. Quem foi o treinador campeão lá? O Lousa, que veio para o Sport. Isso. Então eu acho que o time do Sport era limitado e trouxe um treinador que jogou da forma que era para jogar. Porque quando você tem um time limitado, você não vai se expor, porque você não tem peças, elenco para fazer algo diferente. Então acho que foi isso. Agora, trazendo um pouco para o Sport, Chiquinho falou da questão do como vai ser o padrão, como o Sport vai jogar. O Humberto Lousa, ele foi campeão da Série B com a Chapecoense jogando fechadinho. A Chapecoense teve a melhor defesa da Série B o ano passado. Era difícil fazer gol na Chapecoense e isso foi discussão em várias rodas, né? Como esse time é forte defensivamente e jogava de forma reativa, né? E eu acho que o Humberto Lousa, ele não sai muito da linha do Jair, não. Eu acho que o que pode fazer a diferença do trabalho do Lousa são as opções que são bem melhores do que a que o Jair tinha no ano passado. Eu não me arrisco a dizer que o Sport vai tentar em quase todos os jogos, ou a sua grande maioria, de jogar de igual para igual, não. Eu acho que vai ser mais um time reativo do que um time que comanda as ações no jogo. Eu quero começar com o Chiquinho, mas eu quero que você responda também. Porque o Chiquinho é o maior defensor dele. Eu já sei em quem ele vai votar. Mas Mikael ou André, Chiquinho? Quem você botaria para ser o teu lado do Sport? Hoje o André, Júnior. Hoje o André. A gente não pode... Mudou? Você quer comparar André com o Trellis? É demais. Aí a comparação diminui, né, Júnior? Não, a gente se compara, porque ele foi contratado para o Sport, é isso que eu estou falando. Eu estava fazendo essa comparação do Trellis, e o Trellis teve a oportunidade e não demonstrou. O André, em um jogo, já deixou aí uma condição de capacidade muito grande, entendeu? Como eu falei para você, eu vejo o Mikael hoje com muito potencial, mas o momento hoje é do André. Ele vai ter que aguardar uma oportunidade, entendeu? E no futuro próximo, numa situação de jogo, pode até jogar os dois, né? Como eu falei, mas hoje não cabe. Hoje o André é titular. Em relação a essa titularidade, para mim o André, ele tecnicamente, ele acrescenta demais. Ele dá uma maior condição, não só no ataque do Sport, porque ele é um centroavante de qualidade imóvel, mas para os homens que vêm de trás, né? A grande dificuldade, como o Ricardinho falou hoje do Sport, é esse segundo homem, né? Que vem de trás para dar essa condição de qualidade melhor ao time, né? Um jogador mais dinâmico, que chegue junto ali do Thiago e do André. Eu acho que daria uma condição técnica muito grande para o Sport. O Sport hoje é carente desse jogador. Mas em relação ao André, para mim, ele hoje é titular absoluto. Isso aí a gente não pode nem contestar. Juninho. Ricardo Rocha Filho ou Mikael? Eu vou manter meu pensamento ainda. Mikael. Eu gosto desse atleta pode render muito, mas o momento, isso é o momento, é André. Lembrando o que eu falei no programa passado,
O Adriano Imperador tinha os mesmos problemas do Mikael, que é um jogador que toda hora usa bem o corpo, mas rodar e chutar. Usar mais a força do que a inteligência técnica. No momento que ele aprender a utilizar a técnica, o André utiliza. Se você prestar atenção no jogo contra o Internacional, umas 5 vezes o Cuesta tenta chegar perto dele. Sabe o que ele faz? De primeira. Ele nem domina, de primeira, porque ele tem essa qualidade. E outra coisa, um jogador mais experiente, o André já tem uma cancha muito grande. Então eu vejo que o momento é do André, mas eu daria mais uma oportunidade ao Mikael. E o curioso, viu, Marquinhos, é que o André é tão experiente, como falou o Ricardinho, que ele caía em cima do Lucas Veríssimo ao invés de cair em cima do Cuesta. Ele mesmo ia para cima do Lucas Veríssimo, ele escolhia. Você que jogou no Atlético, Marquinhos, o cara respeita muito mais quando vai enfrentar um André ou um Mikael? Ou é a mesma coisa para o zagueiro que vem jogar aqui? Eu acho que o André. Não vai chegar ao ponto de menosprezar o Mikael. Mas é claro que o peso é diferente, né? Até pela história. O André é um artilheiro nato. Tem oscilações na carreira? Tem. Muito por conta dele, né? Não é... Porque ele só jogou em time bom. Disso ele não pode reclamar, né? Então eu acho que quando você tem um zagueiro que você ou qualquer defensor que você olha, tem jogadores que você visualiza que tem um histórico, você vai respeitar, é fato, independente da fase de que se encontra esse atacante. Quem enfrentou o Romário aqui? Você, Marquinhos? Você, Chiquinho? Enfrentei. Marquinhos também. Sim. E jogou no mesmo time também, Marquinhos? Sim, joguei com ele também. Eu só quero ver a comparação que tu vai fazer entre Romário e André. Não vem com esse negócio, não. Você, por favor, um cara desequilibrado, você se controle, certo? Eu já conheço você todo lá na rede, certo? Então, você comparou agora Mikael com o Imperador, não disse nada. Não, eu disse que... Eu disse nada. Veja bem. Eita, eu disse quando o cara é craque, o quê? Quando o cara é craque, pra marcar é difícil demais, rapaz. Ué, mas André é craque? André é craque? É craque. Bom. É não? Eu não acho. É não, Chiquinho? É não, Marquinhos? Craque? André não é craque, não? Craque? Então você não viu, você não tá na época certa, não, viu, meu amigo? 80, 90, começo do ano 2000, então os caras eram o quê, então? Galáctico, né? Cara de outro mundo. Fenômenos. Eu acho ele um jogador muito técnico. Ele é muito técnico na posição, né? Eu acho ele extremamente técnico. É uma pena o André não ter tido uma carreira tão brilhante como o Neymar teve, né? Até pela carência que a gente tem de grandes centroavantes, né? Ele acabou se perdendo um pouquinho no meio do caminho. Ele sabe, eu ouvi uma entrevista dele um dia desse, ele comentando sobre isso. Mas tecnicamente hoje ele é um centroavante que jogava perfeitamente aí no Corinthians, no próprio Atlético Mineiro, e uns 4, 5 times aí que estão disputando esse brasileiro aí, ele seria titular, ou até mais, né? Mas em grande maioria dos clubes aí, ele entraria e encaixaria muito bem. E lembrando, né, Chico? É craque ou não é, Marquinhos? Não acho. Acho que ele, como o Chiquinho falou, ele é muito técnico para a posição. Existe uma carência nessa função de centroavante. Tem muita gente usando meias, né, para tentar jogar de costa, falso 9, né? Eu não gosto muito. Eu gosto do centroavante. O André, ele consegue jogar de costa muito bem, né? Claro que aconteceram coisas na carreira dele que ele poderia estar bem melhor, né? Mas ele se sente bem acolhido aqui no esporte. Eu acredito que aqui pode ser para ele um recomeço como foi, né? Em outras 2 situações. Né? E lembrando, Júnior, que quando o Chiquinho falou do André junto com o Neymar e tal, em 2010 ele era o atacante do Santos. Ele, Ganso, Neymar, enfim, Wesley, tinha um timaço. O problema do André é porque ele se perdeu no meio do caminho, se reencontrou aqui no esporte, deu uma saída, Atlético Mineiro e tudo mais, mas ele volta aqui para ser feliz, que é as palavras que ele sempre preza e comenta nas suas entrevistas, né? Ele quer ser feliz aqui no esporte.
É isso. É isso aí. O Sport enfrenta o Atlético Mineiro no domingo, às 8h30 da noite, e a gente vai acompanhar esse jogo de perto. Agora, Júnior, ô Júnior, rapidinho. O bem que faz melhor. Oi? Oi, não. Então, esse conceito de craque está muito desvalorizado, né? Eu acho que deu uma queda muito grande no nosso futebol, pô. Boa, Marquinhos. Qualquer cara hoje que a gente vê que... Diferente. Não, isso aí, diferente. essa palavra tá muito banalizada, essa palavra craque. Eu acho que, pô, a gente olhando assim, tá difícil de achar assim, pô, o futebol brasileiro que tá jogando aí. Marquinhos. Não, craque pra mim não tem nada a ver com a carreira vitoriosa, entendeu? Eu acho que o craque é a forma que o cara trata a bola, o toque diferente da bola, entendeu? Não é porque vocês estão aqui, não, mas eu acho Chiquinho craque e acho você craque. Vocês tratam a bola com muito carinho nas suas carreiras, entendeu? Então, assim, para mim não é a carreira que o cara teve, o clube que ele jogou, se foi campeão, se não foi campeão. Para mim, craque, você olha o cara com a bola e diz, pô, esse cara é craque. É assim que eu penso, entendeu? Então, para mim, o André, como jogador, como atacante, ele é craque. Pela forma que ele trata a bola, pelo carinho, pela forma que ele se coloca, por tudo que ele faz no futebol, para mim é craque. Agora, não teve uma carreira que você diga, pô, esse cara conquistou tudo na vida. Não teve. Pelo contrário. Pelo talento que ele tem, ele poderia ter ido muito mais longe. E não foi. Mas para mim ele é craque. Boa, contextualizou bem, Júnior. Foi bem. Esse é o contexto do craque atual mesmo, assim. Porque a gente é muito conservador, na verdade, né, Marquinhos, em relação a isso. O Júnior também é. Mas eu entendo o posicionamento de Júnior, assim, pela carência que a gente tem, por ele demonstrar. Ele faz coisas diferentes, né? Um jogador que se apresenta, dá um toque refinado. Nesse contexto que Júnior explicou aí, ele pode ser inserido como um centroavante. Ele trata a bola igual o BenTV, né? Ele bem lavadinho, cheirosinho. Vamos fazer uma... Vamos embora? Bora, cara. Rapaz, ele trata com muito carinho. Agora você tem que tratar todas as suas roupas da sua casa. Vamos falar do BenTV, o bem que faz melhor. BenTV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. BenTV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. BenTV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, BenTV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve BenTV, o bem que faz melhor. Vamos trocar um pouquinho o nosso assunto agora, que eu quero falar do Náutico. Que momento positivo do Náutico, hein, Marquinhos? O Náutico que, historicamente, sempre perdia a final para o Sport, né? De repente tem uma final, ele ganha, e não só ganha como ganha com autoridade, né? Ele foi melhor do que o Sport nas duas partidas, tem uma sequência positiva aí nos seus resultados, começa a Série B com a vitória, e tem tudo para deslanchar na competição, Marquinhos. É um time organizado, o time do Náutico. O Hélio está fazendo um bom trabalho e eu vejo o Náutico colhendo, né, o que essa diretoria vem plantando, né, da sua gestão, que é uma gestão muito boa do Edno e também do Diógenes. Assim, eu acho que organizou o clube, reorganizou o clube. É claro que falta muita coisa ainda, mas em vista do que como eles pegaram o Náutico, acho que o Náutico deu um salto grande, né? Com conquistas, com organização. O Náutico tinha um problema que a gente sabe, né? Que os jogadores também estavam muito. O Náutico você recebe de janeiro a setembro no máximo. Depois não conta mais, não. E olhe lá. E hoje a gente vê uma situação diferente, né? Levando para o campo, acho que o Náutico tem um time organizado, fez um bom campeonato pernambucano e poderia ter vencido o Sport realmente nas duas partidas, com a bola rolando, né, não como foi decidido nos pênaltis, e começa bem a Série B. Eu acho que isso é importante, você começar bem uma competição. Mas é muito prematuro ainda, como é a Série A também, a gente fazer qualquer... olhar para frente e ver que talvez possa ser assim, para você entrar entre os 4 primeiros, talvez seja a Série B mais difícil, né?
olhando para as camisas, não para o rendimento. Olhando para as camisas, você tem Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Vitória, tem Curitiba, né, Goiás. Então é uma Série B bem competitiva. Eu acho que a diferença do Náutico do ano passado é que entrou numa fase melhor esse ano, né? Entrou na competição com um padrão de jogo, com uma ideia de jogo já definida pelo Hélio e com um bom grupo. Eu acho que pode chegar mais gente aí para uma ou duas posições. Mas eu vejo o grupo e também o trabalho que é feito no Náutico hoje, pelo Hélio dos Anjos, muito consistente. E vejo também ele com o grupo na mão, isso também é importante, né? O Hélio é um cara que é muito enérgico, né, nas suas ações, mas mesmo assim ele tem o respeito e o carinho do grupo, que é importante para ele conseguir ter uma boa sequência na Série B. Vocês chegaram a jogar a Série B por um desses clubes gigantes, com o Atlético Mineiro, com o Botafogo ou não, Marquinhos, Chiquinho? Não. Eu joguei Série B pelo CRB. Pelo CRB. Agora os clubes maiores, não. Não. Por esses, não. Você, Marquinhos? Não, por esses eu não joguei, não. A grande dúvida, Marquinhos, Chiquinho e Ricardo Rocha Filho, é que a Série B está diferente, né? Agora, a Série B você cai sem dinheiro, né? Os gigantes do nosso futebol, que antigamente o gigante caía, tinha 100 milhões para montar o time, agora não tem 100 milhões mais, agora você cai sem dinheiro. E quem diria que a gente ia ter uma Série B onde veio o começo dos gigantes esse fim de semana? O Vasco perdeu em casa para o Operário, o Cruzeiro perdeu para o Confiança, né? E o Botafogo empatou na sua estreia. Então, dos 3 gigantes, só um fez 1 ponto. Quem diria que isso ia acontecer um dia, gente? Olha, o futebol atual está demonstrando que aquele peso que existia antes numa Série B, ele não está prevalecendo. Eu acredito muito que esse atual momento deixa um nível de igualdade muito grande, né? Porque mesmo os times com alguma dificuldade, o fator casa ele prevalecia. Mas também tem um outro ponto. Essas equipes já vêm numa decrescente, numa decaída muito grande. Botafogo desde o ano passado, Vasco desde o ano passado, Cruzeiro desde o ano passado, e são equipes que não estão conseguindo se encontrar taticamente, tecnicamente. Eu vi o jogo do Cruzeiro com a Jacuipense não, com a... Confiança. Não, que tirou o Sport da Copa do Brasil. Confiança. Não. Aquele jogo da irrigação. Juazeirense, desculpa. Eu vi o jogo ontem, cara, um jogo de igualdade. O Juazeirense incomodando, sabe? O Cruzeiro não conseguiu se encontrar. Fez o gol num erro de saída de bola lá do menino que errou o passe, eles fizeram um contra-ataque, fez o gol. Mas mesmo assim sofreu muito e sofrendo, né? O Vasco a mesma coisa. Eu vi o jogo do Vasco e Operário. Jogando em casa, né? Me deu eu digo, cara, esse é o momento do Vasco, foi só um jogo de início ou vai ser esse o nível? Né? Por isso, esses aspectos e esse momento atual do futebol sem público, né? Essa condição que o Júnior falou também da parte financeira, me dá uma perspectiva para que o Náutico chegue muito forte, né? Eu vejo o Náutico hoje, como o Marquinhos falou, e a gente vem falando, uma equipe muito competitiva, uma equipe muito... a manutenção do elenco, a gente percebeu, e a manutenção do trabalho só acrescentou nesse contexto. O Náutico hoje é uma equipe que, para mim, eu vi o jogo do Vitória ontem também, cara, me cria uma expectativa muito positiva para esse próximo jogo do Náutico, que ele pode chegar lá e consolidar já no primeiro tempo. Cada jogo tem uma história, né? Mas eu vejo o Náutico hoje num patamar de excelência na Série B. Vai se confirmar isso, como o Marquinhos falou, é muito prematuro. Mas eu assistindo aos jogos, a gente percebe que o Náutico tem muitas possibilidades, né? Como a gente sempre fala aqui, Marquinhos, contratando pontualmente algumas peças, reforçando o elenco que é necessário,
mas pelo trabalho que vem sendo feito e a metodologia, o modelo de jogo que a gente vê, o Náutico tem grandes possibilidades de começar muito bem nesse início de Série B. O problema, né, Marquinhos, é a quantidade de times que estão disputando a Série B. De times com capacidade, com camisa e com tradição. Além dos 3 gigantes, que a gente falou, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, é um Goiás, você tem um Curitiba, você tem um Vila Nova, você tem um Brusque que tem dinheiro no bolso, você tem um Náutico. São muitos, tem um Ponte Preta, são muitos times que estão pleiteando por essas 4 vagas. Então, vai ser uma briga até o final, Marquinhos. E vai ser para quem conseguir, né, o título ou então o acesso, tem que ser muito comemorado, muito valorizado essa conquista, porque eu não tinha visto ainda uma Série B nesse nível, né, de camisa, não de jogo, porque como o Chiquinho falou aí, é terrível o que essas equipes estão apresentando até agora, né? Mas é um campeonato longo, são 38 rodadas, então muita coisa pode mudar. Sabe que no meio do caminho tem lesão, tem jogador saindo, tem troca de treinador, mesmo que menos esse ano, né, por conta do que foi mudado pela CBF, mas tem muitas situações que podem acontecer. Mas eu acho que, assim, olhando o cenário, talvez nem o Cruzeiro permaneça na Série B, como permaneceu ano passado, o Vasco não consiga, o Botafogo muito menos, porque são times que no papel, né, eu falei da camisa que é pesada, mas no papel você não vê algo diferente, né, que você entra em campo que, caramba, o time do lado de lá, tem que... Não, você respeita a camisa pela história e tudo, mas isso tem ficado em segundo plano. Você vê aí que as equipes de menores, né, o 4 de julho pegou o São Paulo, o cara falou que ia ganhar o jogo e ganharam. É uma competição diferente, curta, que os caras dão a vida, mas é questão de motivação. Eu acho que é assim que o Náutico tem que olhar, valorizar essa Série B e, no final, tem que comemorar muito se conseguir o acesso, entrar entre os 4, mesmo que seja na 4ª colocação ali. Tem que ser comemorado porque as camisas que tem na Série B hoje são bem pesadas. Tem que comemorar igual um título, né, Marquinhos? Porque você classificar no meio desse campeonato de Série B, onde que a gente fala, bota ainda Guarani, que é um time de tradição, o próprio CSA sempre está brigando. O CSA, para mim, não subiu ano passado por um aborto, porque meteram a mão nele. Naquele jogo contra o Juventude lá, meteram a mão nele bonito. Mas enfim, acho que você vê umas equipes aí que não tem esse peso da camisa, mas tem muita qualidade. E eu vou te falar mais, Marquinhos, Chiquinho, Júnior. Vai ficar time grande de fora. Esse ano fica. Se bobear, 2. Então é uma Série B muito bem disputada. E tem gente pedindo para cair, viu? O Corinthians, eu nunca vi o Corinthians numa fase tão ruim, não, viu? Que é isso? Tu já quer derrubar os caras na segunda rodada. Rapaz, perdeu 2 vezes para o Atlético Goianiense, isso é normal? Mas o time do Atlético Goianiense é ruim? O time do Atlético Goianiense tem um padrão tático, tem jogadores bons. Nem sempre as peças que estão no Corinthians vão resolver a qualquer momento. O próprio Luan mesmo, eu vou botar um jogador aqui, o Luan, que é muito questionado. O Luan tá conseguindo jogar no Corinthians. Começou muito bem. Não tá jogando nada. Não é que tá jogando nada, tá vivendo um mau momento. O jogador vive de momento. Marquinhos, Chiquinho sabe muito bem. O jogador precisa de confiança. Às vezes, pronto, não vou longe não, Júnior. Chiesa ano passado. Confiança 0. O Hélio dos Anjos chegou, chamou ele na conversa, conversou, resgatou o atleta e hoje, para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor atacante número 9 de Pernambuco. Ricardo, mas eu vou concordar com o Júnior. Eu vejo o Corinthians hoje como postulante a rebaixamento. Pelo ano passado que ele não conseguiu produzir, esse ano a equipe não consegue se encontrar. Tá muito difícil para o Corinthians, né? A gente entende que é muito, muito precoce, muito cedo ainda, mas o Corinthians ele preocupa muito, né? Chegou o Silvinho, que tem conceito de futebol, o pessoal tá massacrando o cara, que é um ídolo, né, do clube,
é uma aposta, não deixa de ser uma aposta, mesmo acreditando que para o Corinthians ele não tinha que trazer uma aposta. O pessoal está massacrando um trabalho que vem sendo feito desde o ano passado. O Silvinho vai ter muita dificuldade, né? Acredito até que ele não vai permanecer pela pressão que existe. Agora, o Corinthians tem que ter um choque de gestão, velho. Se não tiver, vai brigar para não cair. E a gente vinha comentando, não é um time por peças ruim, mas não tá se encontrando, velho. Não consegue se encontrar. É muito... de jogo para jogo falta rendimento, né? Falta repertório, né? Isso aí já tem quase um ano que o time vem nessa situação aí. Preocupa, porque é uma equipe grande que não consegue se encontrar, começa no início mais ou menos, para se encontrar lá para o meio, para o final. A gente já viu muito esses filmes, né? Eu acredito que o Corinthians hoje é um dos times aí, pela condição que ele vem apresentando nos últimos meses, não vai aguentar essa continuidade e essa capacidade técnica que existe na Série A, não. Eu vejo o Corinthians hoje como um dos postulantes também a descenso. E eu sou muito fã, viu, Marquinhos, do Silvinho, porque o Silvinho teve uma passagem dele aqui em Pernambuco, né? Ele era, acho que foi auxiliar técnico, ele não sei se foi do Mancini. Isso. Ele foi auxiliar técnico aqui em Recife, né? E teve a gente fazia um programa, acho que na Transamérica na época, e a gente foi fazer um programa e eu conversando com o Silvinho contou como é que foi a apresentação dele lá no Barcelona, e o primeiro treino que ele fez lá. Chegou lá, a primeira bola lançaram para ele lá na esquerda, aí ele chegou e cruzou na área. Aí eu tenho, para, por que você cruzou? Não, porque eu cheguei da linha de fundo e cruzei. Ele falou, não, aqui no Barcelona a gente não cruza não, aqui a gente dá o passe. Se tiver o final, você dá o passe para aquela pessoa. Você volta e começa de novo. E aí, o que o Chiquinho está falando, o cara tem uma visão europeia, né? Futebol diferente. Como é que não demora um pouquinho para ele implementar essa ideia de jogo dele no Corinthians, não, Marquinhos? Claro que demora. Acontece às vezes, né, o cara chegar no primeiro jogo, colocar a ideia dele, todo mundo assimila e vamos e o negócio anda. Mas é muito difícil acontecer. O cara, primeiro jogo, aí perde pro Atlético. Ele não tem nada do Silvinho no Corinthians ainda. E não sei também se ele terá esse tempo para trabalhar, porque a gente sabe que mesmo com as mudanças, teve treinador que foi demitido na primeira rodada lá em Cuiabá. O cara não perdeu o jogo, pô. E foi demitido. A gente não sabe ainda o porquê, né? Existe um mistério lá. Mas eu não sei como vai ser o Silvinho no Corinthians. Estão falando porque ele... Europa, não sei o quê, chegou de terno e o cara lá e deu nó. É o estilo do cara. Cada treinador tem a sua maneira de andar, de se vestir, de falar. Isso... Não é nenhum crime. Agora, o cara vai precisar de tempo para botar esse time no trilho, é fato. Agora, se vai ter, é outra situação, né? Porque a situação do Corinthians hoje é preocupante, né? E por essa mentalidade europeia do Silvinho, talvez ele mesmo, tá para mim aqui não, porque eu tenho outra maneira de... Se ele quiser trabalhar no Brasil, ele vai ter que incorporar essa pressão que existe para qualquer treinador, mesmo sem ter a torcida no estádio, e conviver com isso e tentar extrair desses jogadores, os que estão aí embaixo. O Jô está no banco, o Luan não consegue jogar. Para você ver a situação do Jô, o Luan jogou de falso 9 nesse jogo. O Luan em baixa conseguiu tirar o Jô, que tem uma história muito legal no Corinthians, que é um dos artilheiros aí da história do Corinthians. O Jô não consegue jogar. Então, é muita coisa para um começo que o Silvinho vai ter que ter tempo para poder ajustar. Isso não machuca, não, Marquinhos? O cara ser banco de um falso 9, você como atacante, centroavante, história do clube, ser banco de um falso 9? Tem que mexer de alguma forma com o atleta, né? Porque se não mexer, ele vai continuar lá, ou então ele se aposenta, né? No caso do Jô, que eu acho que já passou dos 30, né?
Se o cara não olhar, pô, o Luan tá em baixa, sem entrar no mérito do que o Luan joga, porque a gente sabe que é muito bom jogador. Mas, pô, o cara tá em baixa e ele joga de falso 9 e eu não consigo jogar no clube onde eu tenho uma história, onde eu me identifico, algo tá errado. Então ele tem que se avaliar e aí tentar mudar alguma coisa no comportamento, não sei o que é, de treino, de perspectiva, e tentar reagir, né? O tempo é agora, porque chegou um treinador e ele ainda vai encaixar alguns jogadores no time, ele vai escolher os 11 para que ele possa dar continuidade no trabalho dele. A gente começou falando da Série B, aí começamos a falar de quem está na A que pode cair para B, né? O Corinthians, para o Ricardinho não, para mim, eu acho que o Corinthians tem uma chance de cair. Eu disse que o Corinthians não pode cair. Marquinhos, Chiquinho, você recebeu uma marcação tão grande como eu recebo do Ricardo Rocha Filho? Não. Marquinhos ouve o programa da gente todo dia e ele vê como eu sou massacrado lá, né? Um zagueiro implacável, o Ricardinho, em cima de mim. Meu Deus do céu. Eu gosto do embate de vocês, é bacana. Da audiência. Bacana pra quem, né? Porque pra mim é um sofrimento gostoso, como disse nosso ouvinte. Ó, por falar em sofrimento, que não seja assim até o final da temporada, mas como começou mal o Santa Cruz, Marquinhos, nessa temporada, depois de um Pernambucano, onde a gente não viu um bom futebol e várias contratações. De repente o Santa tem que fazer um novo elenco durante a temporada, durante o ano, já quase que no meio do ano, Marquinhos. Será que ainda dá tempo de se recuperar nessa Série C? Tem que dar, né? Porque o ano começou terrível para o Santa e a gente espera que não termine assim, que algo possa ser modificado, né? É um começo do trabalho da gestão, dessa nova gestão, não começaram bem, talvez por falta de experiência, não sei, eu não conheço as pessoas que lá estão, mas assim, os erros foram muitos, né? Várias trocas de treinadores, jogadores que não tinham a mínima condição de estar jogando no Santa Cruz, 27 jogadores, se eu não me engano, né, que foram contratados agora. Já chegou a 29. Já chegou a 29. E ter que entrar numa competição sem ter uma definição de quem joga e quem não joga. A mesma situação, não muito diferente do Silvinho lá no Corinthians, jogadores em baixa, jogadores que davam retorno anteriormente, no caso do Pipico, e hoje não conseguem jogar. Chegou o Wallace Pernambucano agora. Não tem um padrão de jogo ainda definido. Então, assim, eu acho que agora vai continuar sofrendo. Mas sabe que futebol, as coisas mudam de um jogo para o outro. De repente encaixa aí e começa a dar certo. Mas eu acho que tudo tem que ser equilibrado. A comunicação no clube, as pessoas que estão dirigindo, o campo também. Jogadores que tinham saído do Santa em baixa e retornaram ao clube, a gente não sabe por quê. Jogadores com investimento muito alto, que estavam treinando separado, agora voltaram. Então, assim, é uma confusão. Tá meio confuso o ambiente. Eu acho que tudo isso tem que ser modificado para que as coisas no campo também possam andar, né? Acho que o treinador hoje ele pode melhorar o rendimento do Santa Cruz. Agora, é tempo, jogos. Série C não dá para reclamar dessas... Pô, é um jogo em cima do outro, não tem tempo para treinar. Existe um intervalo legal, onde o treinador pode minimizar os erros. Mas tem muita coisa para ser feita nesse time, né? Principalmente no que diz respeito a definir quem joga, um padrão de jogo bem definido pelo treinador. Tem que começar amanhã, né, Chico? Pega o time do Floresta no Arruda. O Santa começou perdendo para o Manaus fora de casa. A hora de se recuperar é em casa com o Floresta. Só que tem o Lexson Júnior que sabe tudo do Arruda, sabe tudo do Santa Cruz, Chico. Júnior, a expectativa é que o Santa possa iniciar sua reação. Eu acredito que é muito cedo ainda para a gente vislumbrar essa mudança
né, de comportamento, de modelo de jogo, como o Marquinhos falou, ainda não foi definido, mas a gente está vendo aí amanhã estreia o Wallace, estreia a Rondinelli, Everton Dias. Como é que você vai dar padrão ao time se os jogadores estão ainda estreando? É muito difícil e complicada a situação do Santa, né? Mas esses jogadores que chegaram aí, somente esses 3 que eu falei, são jogadores que vão deixar uma condição de qualidade ao elenco, que estava necessitando. O Rondinelli é um bom jogador, eu quero ver como é que ele vai utilizá-lo ali junto com o Chiquinho, como é que vai ser feita essa utilização, né, no que diz respeito à parte tática, mas é um jogador que vai acrescentar demais no poderio técnico da equipe do Santa. O Wallace chega como grande esperança no ataque do clube, do time. Santa, a média de gols do Santa nessa temporada é muito baixa, né? E a gente acredita e eu tenho certeza que o torcedor do Santa em si também espera que o Wallace possa contribuir nisso aí. É um jogo difícil amanhã, o time do Floresta não vi jogar, mas o Lester é um treinador inteligente, que já vem com um trabalho aí muito bem feito pela equipe do Floresta, mas, cara, o Santa Cruz não conseguir nessa chave, né, que ele tá tendo aí, que para mim é uma chave até confortável no que diz respeito à chave lá de cima, do pessoal lá de cima. De lá eu vejo ela um pouco mais difícil, mas se o Santa se encontrar nesse meio tempo aí, melhorar essa condição de futebol mais posicional, entender que o time tem que ser mais organizado taticamente, esses jogadores individualmente podem tentar melhorar e trazer aquilo que a gente não viu do Santa esse ano, né? Que é a sua capacidade, a sua condição de controlar um jogo. E a Série C também, ela é muito nivelada de forma igual. As equipes têm vejo uma disparidade, né? Mesmo equipes com camisa, não vejo essa disparidade na Série C. E tô na expectativa para ver esse jogo, né? É a virada de chave e a gente espera que o Santa possa fazer um bom jogo amanhã contra a equipe do Floresta. Pipico ou Wallace Pernambucano, Ricardo Rocha Filho? Quem você colocaria de frente nessa partida? Aí gosta de fogueira, vice Marquinhos, não sabe? Juninho. Ah, você resolva, rapaz. Tão bondoso você, Fala, tão Ricardo. bondoso. Mas eu vou com o meu pensamento que eu começaria com o Pensa no Pipico. Moro. Não sou você não, aqui tem isso não. Eu sou o Pipico, conversaria com ele, na verdade, Pipico, o que está acontecendo? Sei que as coisas não estão acontecendo, mas assim, ele tem que mudar isso urgentemente, porque chegou uma sombra boa. Por mais que o Wallace Pernambucano, muitas das vezes aqui em Pernambuco, não rendeu o que era esperado, algumas vezes sim, outras não, simplesmente no time do Náutico, mas os números dele no América de Natal e credenciam como titular do Santa Cruz. Esse é o grande problema, mas eu vejo que ainda os dois possam jogar juntos também, viu, Jânio? Não ache fora do normal isso acontecer, não. O Wallace Pernambucano não é uma sombra, rapaz. É aquele cajueiro lá de Natal completo para Pipico. Ele vai ter que se virar e jogar bola porque é complicado. Viu? Agora, para vocês, Chiquinho, Pipico ou Wallace Pernambucano? E eu quero saber também se dá para botar os dois juntos ou não dentro do time do Santa. Hoje aí, Ricardinho, a comunicação não tá boa, não. Eu vou discordar dele mais uma vez. Eu acho que o Pipico ele tem que ficar no banco. O Wallace, eu acho que é um fato novo, né? Cria essa expectativa. E agora você não pode perder o Pipico, né? Tem que pegar o Pipico, cara. Você trazer ele pro seu lado. Eu vou precisar de você. Nesse momento, eu acho que não dá para jogar os dois, até pelas características dos atacantes. O Santa precisa de jogadores de velocidade do lado. É a mesma situação que eu vejo do André e o Mikael. Numa condição de necessidade, você pode usar os dois. Até porque o Pipico sempre fez esse lado de campo. Ele pode ser utilizado ali, ou vindo de trás, numa necessidade de jogo. Mas para iniciar a partida, eu colocaria o Wallace. Eu vejo que precisa dar esse choque aí de mudança de peças e taticamente a gente vai ver como é que vai
vai ser criado esse time. Mas no momento eu acho que o Pipico, ele melhor dar uma recuada, reservar ele para a competição. Tem a volta também que a gente ainda não comentou do Derlei, até que enfim tiveram um bom senso com o Derlei, né? Que eu achei uma sacanagem mesmo, assim, cara, falando no linguajar nosso mesmo. Colocaram o Derlei como bode expiatório de uma situação que vem dando errado desde o início do ano. Eu acredito que o Derlei pode compor, pode ser importante, pode jogar nesse time, né? Um jogador que ele não começou bem, mas ele entrega uma coisa que para mim é importante demais na composição tática de um time. Ele se entrega, botou ele de lateral, ele foi, não falou nada, botou ele de zagueiro, ele foi, ele de volante na posiçãozinha dele ali como primeiro volante, ele pode compor, pode contribuir, e eu espero que ele possa aí nessa sequência demonstrar que ele tem condições de continuar no Santa. E aí, Marquinhos, ficou para você agora Pipico ou Tanque? Eu sei que hoje os dois não caberiam. Não a não ser que o treinador chegue para o Wallace e fale, estou precisando de um camisa 10, que eu acho que seria um retrocesso para o Wallace, né? O cara fez um caminhão de gols lá na América e chegar e colocar o cara aqui mais recuado para ser o articulador, talvez, né? Não caberia para manutenção, para ter a manutenção do Pipico no ataque. Eu acredito que o Pipico precisa realmente de uma chacoalhada. Essa questão de ter chegado o Wallace já causa um desconforto, né? E que antes ele não tinha. Ele tinha um menino aí que é novo, mas sabe que o Léo Gaúcho. Na dividida, os caras ainda permanecem por todo o histórico do Pipico, que o Léo Gaúcho ainda não tem. Mas agora chegou um jogador que tem histórico. Então, assim, eu avaliaria como treinador o que o Pipico está me entregando hoje, o que o Wallace pode me entregar. Cara que chega super motivado, né? Vindo de uma equipe sendo artilheiro, para chegar aqui com esse status também e automaticamente ele já entraria no time. Eu acho que, assim, hoje deixaria o Pipico, pelo status de ídolo que ele tem, reservaria, tentaria recuperá-lo, conversaria com ele. Eu acho que isso é o trabalho do treinador também, não descartar nenhum jogador, a não ser que o jogador não queira, mas o contrário, se for fase, eu acho que tem que existir esse diálogo. Você está saindo porque eu acho que você é ídolo do time, você não está rendendo, vamos colocar o Wallace, e aí você vai ter que buscar o seu espaço de novo no time. Tem condição o Pipico de resgatar? Tem sim. Agora, vai ser uma briga boa ali entre os dois, mas começaria assim com o Wallace pelo campo, porque eu acho que precisa de mudança. Precisa mudar alguma coisa, dar uma chacoalhada para ver se o Santa Cruz sai desse marasmo, né? Eu tô com vocês aí, viu? Eu acho que o Pipico precisa pegar um pouquinho de banco nesse momento, porque, como você falou, precisa oxigenar, precisa mexer, precisa provocar o grupo para que ele possa dar uma resposta. Eu só acho que no Santa o Santa tá com um perfil, assim, não é o que eu gosto, assim, tipo assim, Breno Calixto, vamos lá, gente, muito bocão, vamos lá, vontade, vamos lá, tal. Aí o Derlei, não, vamos lá, pô, legal, vamos, vontade. Eu acho que a vontade ela é boa, mas tem que ser aliada à técnica. E acho que o Santa, até agora, eu não estou vendo muita técnica nesse evento do Santa. Eu espero que o Rondinelli traga isso, né? Espero que o Lucas Batatinha traga isso, né? O Wallace Pernambucano, o papel dele é fazer gol, não é dar show, nem tocar bonito na bola, é fazer gol. Mas eu não vi ainda os jogadores do Santa Cruz jogando com muita habilidade, com muita qualidade. Me preocupa muito o nível técnico do Santa esse ano. Eu estou bem preocupado mesmo. Vou torcer para que esses jogadores que chegaram agora, né, acabaram de chegar, que o Bolívar possa encaixar aí. Fazer o seguinte, fazer uma última pausa no nosso programa, que eu quero falar daqui a pouquinho da seleção brasileira, tá? Quero conversar com vocês sobre por que o Brasil não revela craques, né? Chiquinho, Ricardo Rocha Filho e o Marquinhos, que trabalha nessa área diretamente com crianças,
e forma profissionais, forma crianças no futebol, eu quero que ele me diga por que não tem craques mais no Brasil. Há muito tempo que a gente não tem. Agora a gente faz uma pausa para falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Marquinhos, 2010, o último craque que apareceu no Brasil, um menino chamado Neymar, que Desculpa. hoje ainda continua sendo chamado de menino, mas não tem mais craque. Por que é que não tem mais? Desculpa, Marquinhos, Por que não tem mais rapidinho. craque no nosso futebol? Craque não, gênio. Aí a gente pode conversar. Eita, agora eu quero ver. Gênio. Bora, Marquinhos. Olha, eu fico me perguntando também, né? Eu tenho acompanhado alguns trabalhos com a molecada, com a base, e eu acho que muita coisa mudou nesse trabalho. E eu tenho lutado contra isso. Eu não sei se eu estou fazendo o certo, mas eu tenho convicção de que se eu tenho, vou dar um exemplo, se eu tenho um Chiquinho na minha mão para ser lapidado com 8, 9 anos, eu não vou de jeito nenhum embutir na cabeça do Chiquinho que ele tem que se posicionar atrás do zagueiro, que ele tem que fazer isso aqui, que ele tem que o passe orientado, que ele tem que, quando ele atacar, ele tem que defender, que ele tem que, não pode olhar para ali, que ele tem, não. Eu não vou tentar embutir isso na cabeça do Chiquinho. Se eu tenho um talento bruto na minha mão, meu amigo, eu quero que ele amadureça, eu quero que ele aflore esse talento. Eu vou botar tudo que ele tem, eu vou ajudá-lo no fundamento, eu vou ajudá-lo na cabeça, na mentalidade do que ele pode dar, e isso eu vou tentar ao máximo que ele entregue isso no campo, né? Agora, o que eu tenho visto é o contrário. Há uma preocupação muito grande com que a criança e muitas vezes o adolescente também, ele entregue mais a parte tática. Eu estou falando isso de criança de 8 anos, viu? Que eu estou acompanhando. 8 anos. Uma criança ainda que muitas vezes não sabe nem tomar um banho sozinho, né? Eu quero que ela se posicione aqui na esquerda, que ela não vá para a direita, que ela faça isso. Isso para mim é você moldar um robô. Então, assim, eu estou tentando ir na contramão. Eu acho que isso pode ser trabalhado. Não estou dizendo que é 100% errado, não. Mas existe um tempo para isso. Eu acho que um pouco mais à frente, quando a criança tiver um entendimento do que ela está fazendo, do que ela pode apresentar nisso, ela já vai ter tido uma base no que diz respeito a dominar bem a bola, a passar bem a bola, a conduzir bem a bola, a saber como é que ela pode dar um cruzamento, com que parte do pé, como é que ela pode chutar, se ela chutar numa diagonal, que ela tem que bater cruzado, um cabeceio direcionado, tudo isso, um passe mais longo, que parte do pé. Eu acho que isso pode ser trabalhado primeiramente para depois ser inserido na criança a parte tática. Mas o que eu tenho acompanhado, infelizmente, é o contrário. Eu acho que isso está atrapalhando mais à frente, né, quando a criança chega na adolescência, o desenvolvimento dela total. E talvez isso esteja desconstruindo o nosso talento, que a gente vê ser muito trabalhado a parte tática e pouco o talento. Então, assim, eu não concordo com essa metodologia, eu estou tentando ir na contramão, porque eu acredito que no Brasil o talento é muito grande, a gente não pode perder isso, porque a gente olha para equipes de fora, que não tem tanto talento como a gente, que eles são bem-sucedidos na parte tática. Eu acho que existe um momento para que as duas coisas se colidam. E aí você vai conseguir alinhar o talento do jogador, fazendo com que ele funcione também na parte tática. Não nessa precoce ideia
de que uma criança de 8, 9, 10 anos, ela precisa entender o jogo para que ela tenha uma chance no time ou de mostrar o seu talento. Sabe o que eu penso também, Chiquinho? E hoje você tem, por exemplo, você jogou bola na rua? Você jogou. Marquinhos jogou bola na rua, jogou bola na rua, não jogou? Areia, descalço lá, batendo uma peladinha. A gente jogou bola na rua, a gente jogou bola com meninos de tamanhos diferentes, a gente jogou bola de tênis, descalço, chuteira, de chute, a gente jogou bola em lugares que não eram adequados, com pedra, com vidro, com tudo, no quintal de casa, bem pequenininho. Hoje, o menino, todo ele joga no campinho certinho, com meninos tudo do mesmo tamanhozinho, tudo com chuteira, tudo com meião, 40, 20, 30 minutos, assim, a gente passava o dia inteiro jogando. Então, eu acho que a vida, ela ajudava, a nossa sociedade, de campinho em todo lugar, ela ajudava a formar craques sem perceber, por tudo que a gente fazia. Hoje, não quer dizer que esses craques não existam, eles continuam existindo, mas assim, é tão difícil se tornar um jogador de futebol hoje, que eu acho que a gente perde muitos craques. Eu não acho que o Brasil deixou de fabricar craques, não. Eu acho que a gente está perdendo craques para outras profissões por conta dessa dificuldade que é entrar no futebol hoje. Aí eu quero a opinião de Chiquinho, de Marquinhos e de Ricardinho. São três caras que conhecem muito bem de futebol e especificamente o Chiquinho está inserido num contexto que conhece muito de futebol e o Marquinhos e o Ricardinho trabalham com isso também através de escolinhas. O que é que você pensa, Chiquinho, sobre o assunto? Júnior, esse é um assunto complexo, né? Que tem várias nuances, né? Que a gente pode especificar aqui tentando resumir. Eu vejo muito assim, a gente fabrica muitos craques, como você falou, né? Pela primeira vez eu ia discordar de você, mas hoje você tá um monstro. Hoje você tá dando de lavada na gente. Você conseguiu... você conseguiu aí construir essa narrativa. Eu vejo que o futebol ele mudou muito na construção e é verdade. E na iniciação. Antigamente, na nossa época, o moleque ele ia jogar futsal, ó, vai jogar futsal com 15 anos, tu vem pro campo. Hoje em dia os caras tá pegando o moleque com 10 anos para levar para os clubes, né? E tem essa parte posicional que é muito cobrada. Na nossa época não existia isso, eu não sabia nem o que era parte tática, vim saber com 14, 15 anos, assim. A gente jogava por diversão. Hoje em dia o futebol está muito didático, né? Os treinadores estão mais precoces e tem um ponto que é muito importante nesse processo, Júnior. Os craques, às vezes, eles são fabricados, mas o modelo que é inserido esses craques hoje no futebol atual, o cara faz um contrato hoje de 17 anos, ele faz um contrato e fica milionário pro resto da vida. Ele perdeu aquela sensação de você aguçar o estrelato. O estrelato vem com 17 anos. Na nossa época vinha, mas não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje. O moleque com 17 anos faz um contrato de 5 anos, quando ele sai, acabou. Ele perde, às vezes, a humana de querer aguçar voos mais altos. É um contexto da modernidade global e do atual futebol globalizado que existe. Hoje em dia, o moleque que surge com 17 anos, ele é vendido por milhões. E o Brasil não consegue segurar os seus craques. Antigamente conseguia. E esses trabalhos aí, oriundos, como o Marquinhos faz, eu já trabalhei também na escolinha de Ricardo, que para mim é uma das coisas... Ricardo Rocha, né, pai? É uma das coisas que eu sinto mais falta de fazer hoje, é trabalhar com essa garotada, porque eu não implicava conceitos para eles, né? Eu deixava eles muito à vontade e tentava extrair o máximo que eles me davam de capacidade. Além dessa condição de você fazer e trabalhar também o social, esse entendimento que futebol também ele bate muito nisso, um deles que estão hoje querendo ser um dia jogador de futebol não vão ser, mas pode ser cidadãos, mas você cria esse ambiente tentando extrair a condição técnica dele. Foi o que aconteceu, né? Comigo, com outros grandes exemplos, Marquinhos também, Ricardinho, se prezava muito a capacidade técnica. Antigamente era assim, há 20 e poucos anos.
há 30 anos, 20, há 27 anos, eu modesto. Você sabe que, em relação à modéstia, poucas pessoas são igual a mim, mas assim, eu falo para vocês, eu fui um gigante, cara, porque a minha realidade, eu ter conseguido construir o que eu construí, por isso que eu me sinto um cara muito vitorioso, né? Sei de onde eu saí, sem base nenhuma, chegar no esporte, mas muito pelas pessoas que estavam lá, que só perceberam a minha capacidade técnica, nada além disso. Fisicamente ele é magro, mas joga muito. Ele precisa de um trabalho de força muscular, a gente faz aqui, mas ele vai jogar. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso que eu sou muito grato às pessoas que estavam lá. Nereu Pinheiro é gratidão eterna. Givanildo é outro que eu tenho gratidão eterna, porque eles extraíram de mim a minha capacidade técnica. Os outros pré-requisitos ficaram em segundo plano, né? E em 2 anos eu estava na seleção brasileira, saindo daqui de Rio Doce, jogando em alto nível, e cheguei a uma seleção brasileira, um menino que saiu da favela de Rio Doce com 2 anos. Isso é uma coisa, modéstia à parte, extraordinária, que a gente espera que aconteça em outras oportunidades. É isso que, naquela época, se extraía a tua capacidade técnica. As outras valências vinham em segundo plano. Hoje, infelizmente, no futebol moderno, se adequa primeiro às valências, em alguns pontos, né? A gente, às vezes, as pessoas criticam muito os estudiosos do futebol, mas eu acho que tem que ter esse paralelo, tem que ter essa sensibilidade, né? Das pessoas entenderem que a gente produz ainda grandes craques. O Brasil não vai parar de produzir craques. Gênios a gente não está produzindo, né, Ricardo? Só o homem. Exato. Só Neymar que está nesse patamar. Mas a gente espera, a gente tem um Gabigol aí com 23 anos, que esse menino está fazendo. Eu espero que ele tenha capacidade mental de construir uma carreira vitoriosíssima, que ele tem potencial para isso, né? Construiu aqui no futebol brasileiro, a gente espera que ele possa construir na Europa, que aí consolida. Mas, assim, em relação a esse momento atual de formação, mudou muito, cara, mudou muito, né? Até para você chegar nos clubes tem uma certa dificuldade, os clubes hoje se estruturaram, tem um outro pensamento, é uma outra linha, e os garotos têm que se adequar a isso. E a gente espera que no futuro próximo a gente possa aí criar vários outros jogadores. A grande dificuldade do jogador atual, só para terminar e não ser longo, é a força mental. Se o cara não tiver mentalmente preparado, sempre foi assim. Às vezes o cara tinha uma capacidade técnica muito grande e mentalmente não estava preparado. Hoje o fator mental ele é primordial na cabeça desses jogadores, porque o moleque fica rico muito rápido. Se você não tiver mentalmente focado, você perde o seu nível de pureza, de sensibilidade humana. Você acha que aquilo ali já deu e você não precisa de mais nada. E o que a gente espera é que esses jogadores possam estar preparados mentalmente. Essa iniciação mudou muito, né? Você vê os jogadores de 10 anos, tem uma amiga minha que liga, pô, arruma um clube pro meu filho, ele tem quantos anos? 9 anos. Eu disse, pô, bota até o menino para brincar, daqui a 3 anos tu me procura. Né? Mudou um pouco essa mentalidade, infelizmente, mas a gente acredita que isso possa ainda dar grandes frutos. Esse é um assunto, na verdade, tenderia, eu acho que um programa inteiro só sobre isso, né? O Marquinhos mesmo deve... Essa frase que você ouve, né, Chiquinho? Acho que o Ricardinho ouve também. O Marquinhos, então, deve ouvir muito, tipo assim, bota meu filho para jogar. E é um assunto, assim, para a gente discutir muito, né? Qual a idade ideal para o menino jogar futebol, qual a idade ideal para entrar, para brincar ou para realmente formar o jogador. Mas só finalizando com o Ricardo, para dar a oportunidade dele falar também sobre o assunto, e aí já abordando a posição que o Marquinhos conhece, né? As laterais. O Brasil teve Cafu e Roberto Carlos. Os reservas de Cafu e Roberto Carlos eram Danilo e Alexandro. Continuam sendo Danilo e Alexandro laterais do Brasil. E, assim, bem inferiores ao Cafu e ao Roberto Carlos, na minha visão. E eu queria entender por que é que não surgem novos laterais também. Não surgem novos craques, não surgem novos laterais. O Brasil está parando no tempo e no espaço, Ricardo Rocha Filho. Verdade, Júnior. Está parando, mas deixa eu só entrar no quesito que Chiquinho e Marquinhos estavam conversando, rapidinho. O problema do Brasil, Júnior, é que de 8 a 13 anos, o que acontece com as crianças, Marquinhos trabalha hoje e sabe muito bem.
Eles querem resolver um problema, primeiro, econômico da família. O pai primeiro bota isso, então bota um peso gigantesco no garoto. Esquece que é uma criança que ela precisa primeiro, eu vejo, tá? Se divertir até os 13 anos, tem que trabalhar a parte toda cognitiva, trabalho de fundamento, concordo perfeitamente. Mas é um peso gigantesco que os pais querem botar em cima das crianças. Então, peraí. Para mim, depois, aí sim. Aí depois tem outro pensamento das crianças, Júnior. Antigamente, Marquinhos sabe muito bem, Chico sabe muito bem. Você estava no clube, do clube você queria ir para um clube maior do que você já está, aí desse clube maior tu quer ir para a seleção, da seleção tu quer ir para a Europa. Hoje não, a criança sai do clube, ele pensa primeiro ir para a Europa, aí se tu for para a seleção, tanto faz. Se for bem, se não for, a vida que segue porque eu estou milionário. Esse é o grande problema. A gente deixa muitas vezes de criar identidade com as crianças, com esses jogadores por causa disso. Então, agora falando sobre lateral. Lateral esquerdo, o Brasil tem o Renan Lodi, um jogador muito bom, que as características dele é muito ofensivas, até no Lyon, ele trabalha, no Lyon, desculpa, no Atlético Madrid, ele trabalha com essa linha lá em cima mesmo. Para mim, um grande erro dele é a marcação, deixa muito a desejar sim na marcação, mas é um esquema tático que o Tite fez diante do posicionamento do Lodi, junto com o Neymar ali do lado esquerdo e tudo mais. Pelo lado direito, o Brasil não tem. Tem o Rafinha, que já tem uma certa idade, que para mim tem vaga assim nessa seleção brasileira, mas já tem uma certa idade. Aí você tem o Daniel Alves, né, com uma certa idade muito maior do que a do Rafinha, querendo ou não, são jogadores muito campeões, mas tem essa dificuldade. Eu, particularmente, Júnior, eu gostaria de ver o menino do Real Madrid na lateral dele, que era de São Paulo. O Militão. Militão. Por que o Militão? O Militão dá uma condição muito boa. Ele não tem essa característica de ataque muito bem, mas para uma linha de 4, ele no São Paulo fez muito bem. Sendo que a qualidade técnica para ele chegar na linha de fundo e cruzar, ele tem essa deficiência. Então o Tite tem que saber o que ele vai querer. Não vou querer jogar com a minha linha de 4, porque o Tite não joga com essa linha de 4. Ele joga, como eu estou falando, o Renan Lodi lá em cima, ou o Alexandre, ou quem for, jogar lá em cima, por causa do Neymar, para dar um apoio, jogar aquele jogo apoiado, é que fala, né, Marquinhos? Sim. É um jogo apoiado e tudo mais, em cima de um ponto esquerda, que é o Neymar, que ele flutua várias vezes, mas assim, o Brasil tem sérias dificuldades na sua lateral direita. Na esquerda eu vejo que o Brasil conseguiu aí equacionar um pouquinho. Quando você fala de Cafu, Roberto Carlos, a gente vai falar também de Carlos Alberto Torres. É bronca, Júnior. Ó, eu vou deixar o Marquinhos falar, até que a posição dele ele conhece bem, mas sabe um cara que, assim, eu olho para ele e vejo potencial assim, para ser o melhor lateral do Brasil, e que eu não sei se a cabeça dele não é legal, não sei se ele é um cara instável, mas é um cara que eu vejo uma qualidade tão grande nele, quando ele faz um 2, quando ele cruza, quando ele vai. O Pikachu, o Iago Pikachu, para mim seria um excelente lateral se ele ficasse só na lateral. Se ele tiver uma cabeça boa, eu não sei se ele tem, mas é um cara que tem habilidade, que sobe, que volta, que aí vai jogar no meio campo. Aí, Pikachu na seleção, tu tá falando? Na seleção do Nordeste ou seleção mesmo, Júnior? Eu tô falando de seleção, eu acho que ele é um cara que poderia evoluir. Eu tava tão bem contigo. Assim, tem um menino do Grêmio contigo hoje. Tem um menino do Grêmio que é um menino muito bom, tá? O lateral direito do Grêmio, muito bem. Menino do Grêmio. Mas pra seleção, Júnior? É bom também. Bom. O Pikachu pra seleção brasileira. Crescer. Não, veja só, Chiquinho. O futebol dele hoje não é de seleção brasileira, não é. Mas é um cara que se amadurecesse, se evoluísse, porque eu vejo ele com talento para ser um bom lateral direito. Mas ele não consegue crescer, ele fica estagnado nessa posição, aí vai para o meio campo, aí perde a constância do seu futebol, enfim. Mas a gente tá falando aqui de seleção brasileira, né, Júnior? Aí tu vem com Pikachu, aí... Júnior, Pikachu é só aí no game. Aí eu não posso te defender não, Júnior. Pra ele evoluir, ele só vai ficar num gamezinho, aquelas bolinhas de hoje eu tava pra voltar contigo. pra bola. Eu quero... Hoje eu tava contigo, mas agora tu, no finalzinho... Era meio campo pra fazer gol e tocar com carinho. Ó, eu vou te falar com toda... Era meio campo pra fazer gol e deixar a turma na cara do... Eu vou deixar o especialista falar. E ser duro na marcação. Deixa o lateral falar. Eu vou deixar o especialista falar, mas só para terminar, na minha opinião, os dois laterais da seleção seriam Daniel Alves e Rafinha.
Direito. Ponto. Os dois. Para você ver como a gente não tem lateral, né? Que são dois velhos que estão E jogam muito, na lateral, jogam muito, mas jogam. Mas, Júnior, os caras jogam muito, os caras estão jogando em alto nível, né? Os caras ainda continuam jogando em alto nível. Infelizmente, a gente não tem. Daniel Alves. Pô, Daniel Alves. Daniel Alves não tá nem jogando de lateral, voltou agora, Chiquinho. Daniel Alves é melhor do que Tudinho jogando no meio. Ele jogar no meio. Hoje ele é melhor do no que meio, Tudinho. não é nada. Eu tô só te meio dando verdadeiro, rapaz. Não, ele tá dizendo, ele Mas tava tá de dizendo- meia, que ele tava de Cara, meia, ele não tava de lateral. Chiquinho, especialista. Tem que ter especialista. Daniel Alves Sim, hoje aí tá Pikachu é meio especialista na campo, lateral direita? Não, eu tô- Na Copa do Mundo. No meio campo ele não vai para lugar nenhum. Lógico, Marquinhos tá gostando. concordo com você nisso aí. Agora, ele na lateral, ele quando tava no meio, mesmo ele no meio, ele tinha que ser convocado. Nada. isso, porque- No meio? Nada. Você não entendeu. Eu não tô falando que ele é para Nada. ser convocado como meia. É para ser É convocado como como lateral. Ele tava lá jogando de meia. Aí você mostra o desrespeito pela posição. Veja, o cara não tá jogando no meio, o cara não tá jogando na lateral, tá jogando só no meio, aí vai ser convocado para jogar de lateral. Não tá nem treinando nessa posição, Chiquinho. Como é que ele vai ser Como convocado não? para lateral? Não precisa treinar, não, Júnior. Ele não precisa treinar mais, não, Júnior. Ele não precisa Júnior, treinar mais, Júnior. não. Precisa, Chico. Júnior, me desculpa, isso aí não. Chico. Precisa não. Alves treinar? Não A lateral precisa direita, marcar, não. não precisa Não, a treinar. lateral direita, treinar a lateral direita? Ah, então, peraí, então não. Aí não. Tá fazendo Ai. pelada. O cara Não. tá fazendo pelada. O cara joga numa posição, aí na hora da pelada diz, eu vou pro ataque. Não é assim, não. O cara tem que estar todo dia subindo, descendo, marcando. Peraí, Subindo, descendo, peraí. marcando. Ele não faz isso, não. Ô, Futebol. Júnior, Daniel Alves Deixa. não tem 15 anos não, Júnior. Daniel Alves Bota já tem Chiquinho pra jogar de 38 lateral anos. direito, bota. Quem? Bota Chiquinho pra jogar de lateral direito pra ver qual Sim, é mas peraí, qual craque foi a de bola, posição? bota Qual lá. foi a posição Verdade, de- verdade. Qual foi a posição do Chiquinho na vida toda dele? Meia? Meia, Sim, Daniel Alves jogava mas a vida toda dele. lateral. Aí tu quer Não, que mas ele ainda não, treine? Mas o seu raciocínio não tá errado, não. Só para terminar e deixar o Marquinhos tá falar. gostando. Seu raciocínio tá errado, não. Mas pronto, ele voltou para lateral, Júnior. Hoje ele é sumidade. Tem ninguém que joga mais que ele. O remédio de Júnior acabou o efeito. Ele hoje tá na lateral e tem que ser Vamos lá, convocado Marquinhos, e tem que vamos lá, jogar. Vai, Eu já Marquinhos. aguentei demais, Marquinhos. Vamos lá, Marquinhos. Não, eu concordo com eles também, com o Chiquinho e com o Ricardo. O cara jogou a vida toda, pô, na lateral. Não pode botar lá e vou jogar ele com uma Agora venda fale aqui pra que ele ele vai de jogar. pô. Pikachu. Fale pra ele Não, de Pikachu. aí não. Fale Aí aí, você Marquinhos, quer. pelo amor de Deus. Aí é Brincou vaza, hoje. né? Aí Hoje é ele vaza. brincou. A gente já tá nesse processo aí de não acreditar tanto na seleção. E tu convoca Pô. Pikachu, pô, na Ele lateral. tava bem hoje, Marquinhos. Tava Hoje bem, eu tava tava com ele. Hoje eu tava com Eu ele. não falei Foi o remédio que convocar acabou o o efeito. Pikachu, não, gente. Pikachu, Eu pô. não falei Primeira- que o Pikachu tem que ir pra seleção, não. Quem é o lateral direito da Eu falei seleção? que o Pikachu. devia ter uma opção de vida, de jogar marcando primeiro. Não. Ó, seriam também os laterais direitos, ó. Sai Danilo. Eu não sei nem quem é o outro lateral da seleção. Alexandre. Não, Boa, lateral boa. direito. Eu não sei quem é o outro. Eu sei que tem outro? Danilo. É o da seleção olímpica. É da seleção olímpica que foi promovido. Agora, do Grêmio. Do Grêmio não, do Fenerbahçe, se eu não me engano. Foi promovido agora. Ah, Vou ver pra nunca você. vi jogar. Agora, Xaria, Rafinha e Daniel. Rafinha não vai porque houve um problema com ele lá atrás, né? Que ele não Verdade. quis ser convocado. Verdade, Então, não vai, esquece. Mas seria esses dois laterais direitos. Com os pés nas costas. Sem olhar Perfeito, nada. é. Porque, Mas misericórdia, não é ruim, não, Danilo. Marquinhos. Não, que ruim Tem o um quê? lateral novo. Por quê? A gente não tem Os lateral caras têm que novo. correr atrás, ô Júnior. É futebol, Mas, Júnior, o meu problema é amigo. produção. Os caras É. não produzem, Júnior. A gente não tem. Danilo não consegue jogar, Não infelizmente. consegue. A gente queria essa renovação, mas ela não está acontecendo. Assim como eu acho também que na lateral esquerda, os dois, eu não gosto de nenhum dos dois, velho. Isso, A gente tem também. muita dificuldade nas laterais. Tem. Eu não vejo jogadores com essa capacidade de chegar e assumir, vou jogar. Os caras podem jogar lá na Europa, mas na seleção eles não conseguem jogar. A gente tem uma dificuldade muito grande. Por isso, esse resgate desses dois caras, velho. É os dois melhores do mundo. Eu tô falando do Brasil, não, viu?
Bota os dois aí para brigar com os caras que estão jogando aí em alto nível aí. Eles estão entre os top 5, top 10. Bota aí, eles estão lá. Acho não. Pô, Rafinha tá atropelando nada. no Grêmio, Júnior. Longe. Rafinha jogou aqui no Flamengo, que ele jogou no Flamengo. O Daniel, ele joga no meio, São Paulo, ele consegue jogar. Aí bota ele pra lateral, ele consegue jogar. Eu lembro que o Daniel foi convocado pra se eu não me engano, pra última Copa do Copa América. Ele foi o craque da Copa América, se eu não me engano. Quantos anos tem isso? 2 anos. 2 anos. 3 anos, né? 3 anos. 3 anos, foi o craque da Copa América. Então o cara. Não, minto, chega 2 ali, anos. pô. 2 anos, acho. Então, na lateral esquerda também não seria. Eu acho que o Alexandro, ele é mais defensivo do que o Lodge. E o Lodge é mais ofensivo do que o Alexandro. Sim, Não se completam, né? Não se completam. Também não conseguem jogar. Pô, beleza, eu quero ter uma renovação, eu convoco o Lodge. E talvez ali numa saída de um ponta, ele possa me ajudar ali naquele setor. Mas o cara que está jogando muito também no Brasil, na lateral esquerda, é o Felipe Luiz. Tem quase 40 anos também. Mas é um cara que entrega. Ali. É outro que vai com os pés nas costas. Dos que nós temos aí, eu não descartaria, não. Eu ia falar, mas, pô, fica até com medo de falar, porque ele vai dizer que é uma velharia. Mas depois de Pikachu. Mas é uma velharia. Mas é uma velharia. Não sei o que eu tô dizendo, não. Pega a identidade dele, o RG lá, é velho. Júnior, os caras estão jogando em alto nível, Júnior. Continuam jogando em alto nível. Eu não tô dizendo que não estão, não. Eu só acho que estão jogando porque não tem outro, não apareceu outro laterais bons, ponto. E se não tem outro, bota os caras, pô. O Daniel Alves não é mais o Daniel Alves. Eu vou ficar sofrendo porque não tem outro. O Daniel Alves não é. Ele não é. O Daniel Alves no meio campo, ele não é o Daniel Alves da lateral. Ele não é tão excepcional como é na lateral. Na lateral ele é excepcional. No meio campo ele é um bom jogador, mas não é excepcional para mim. Agora, que eles devem continuar do lado, não tem outro, tem que ser ele mesmo. Mas renovação, infelizmente, tá ruim. A gente tá pedindo o Daniel na lateral. No meio, a gente tem jogador. Ele quer na lateral porque não tem. Não tem. Infelizmente, não tem. Ele sofre muito dos dois lados. Infelizmente, é assim. Felipe Luiz e mais um. Daniel Alves e Rafinha. Mas, infelizmente, como diz Zé do Carmo, né? É peso, altura e simpatia, né? É por aí. É bem por aí. Só pra gente fechar esse assunto de seleção brasileira e a gente fechar o nosso programa de hoje. Copa América no Brasil, Marquinhos. Sua opinião sobre isso? Um absurdo? Eu não acho absurdo, não. Eu acho que a competição vem muito enfraquecida, sem nenhum respaldo, tá? Seleções desistindo, descredibilizada por uma série de motivos. Mas absurdo, se tudo tivesse aí, se todas as seleções tivesse organizadinho, não seria absurdo para mim, não. Eu acho que, como tem outras competições sendo jogadas aqui no Brasil e ninguém está reclamando, eu acho que a Copa América seria mais uma. Mas tem delegações de outras competições também vindo para cá. Entendeu? Então, para mim, não seria um absurdo. Ela chega descredibilizada muito, mas absolutamente normal para mim o jogo. É claro que não é só isso que tá no meio, né? O grito está muito forte para que não aconteça, porque a gente sabe que existem outras situações fora do campo. Mas jogo, para mim, é absolutamente normal. Eu vejo assim, Marquinhos e Chiquinho e Ricardo Rocha Filho. Eu vejo tipo assim, o copo tá cheio. Aí se botar mais uma gotinha, vai transbordar. Então eu não faria a Copa América nesse momento. Mas eu concordo com você. Eu acho que a bola tá rolando aí para várias outras competições que são tão erradas quanto a própria Copa América. Por exemplo, as eliminatórias da Copa do Mundo, que vão acontecer nesse fim de semana, né, já aconteceram alguns jogos na quinta-feira e vão rolar até terça-feira. Você tem as mesmas 10 seleções rodando pela América do Sul e em condições nada favoráveis em vários países. Então é uma possibilidade de contaminação muito grande que está sendo levada de um lado para o outro. Tão ruim quanto seria a realização de uma Copa América. Então, assim, eu concordo eu coloquei propositalmente essa palavra absurdo para ver exatamente o que é que você pensava sobre o assunto. Eu não faria Copa América nesse momento, mas
eu também não acho que é um absurdo que está sendo tratado da forma que as pessoas estão falando que é um absurdo. Eu não concordo com isso. E você, Chiquinho? Eu sou contrário a ter, Júnior. Eu acho que pela condição que a gente vive hoje, né, entendo o que Marquinhos falou, assim, quando se coloca absurdo, fica muito subjetivo, né? As pessoas estão criando aí uma animosidade política em relação a essa questão, mas eu acho que tinha que ser uma questão de bom senso mesmo. Eu entendo que a gente está tendo algumas competições aqui no Brasil, mas por que a gente não tentou a própria Conmebol e o pessoal da Copa América não tentou nos Estados Unidos, né, que é um país que está com a sua condição de vacina um pouco adiantada? A gente vive esse caos, né, e trazer uma competição, um jogo você fazer de Libertadores ou de... Agora você está trazendo várias delegações, né, isso pode acarretar num futuro de questionamentos, né? Eu fico preocupado só com esse ponto. Por que não fazer nos Estados Unidos? Gente, vamos tentar fazer nos Estados Unidos, pelo menos a gente dá em uma cidade que tenha essa melhor condição de vacina, até para evitar e fazer como o Ricardinho falou outra vez, criar essa bolha num país que está numa melhor condição. Porque a gente já está tão, como você falou, Júnior, o copo já está tão no limite, chega mais um para esborrar, aí cria esses questionamentos, né? Eu, particularmente, eu sou contrário. Para mim não deveria ter, né? Mas entendo a posição de quem fala que tem que ter. Isso não é uma obrigação. Se a pessoa é contrária é porque a pessoa é A ou B ou C. Não, cara. É uma questão de opinião e bom senso, né? Só que politizaram demais essa questão e acaba atrapalhando até a gente dar uma opinião. Quando a gente opina, o nego já vem com 10 pedras na mão. Eu acho que a questão no Brasil está muito séria. O momento é um pouco delicado, né? Para ter se fosse Copa do Mundo, a gente teria condições de ter Copa do Mundo aqui? Eu acho que não. Isso, é o bom senso, né? Como aconteceu o ano passado, as Olimpíadas foram mudadas. A gente trazer mais uma competição, trazendo um monte de delegação que envolve muita gente, staff, imprensa, jogadores que já são criados nessa bolha de proteção, jogadores, mas existem outros atores aí que a gente poderia evitar essa polêmica, né? Tentando levar para um país que está em melhor condição em relação a essa questão da vacina. Eu continuo mantendo aí, para mim não deveria ter. Mas entendo quem acha que deveria ter. Isso aí é questão de opinião. Então, Júnior, escutando Marquinhos, Chiquinho, eu mantenho a minha posição ainda de que poderia jogar essa Copa América, eu particularmente, para o outro ano, se conseguisse, começo do ano, final, enfim, porque aqui, se fosse jogado aqui no Brasil, tá? A gente está levantando uma questão se fosse jogado aqui no Brasil. Não é a condição de acontecer a Copa América. Se for para acontecer nesse momento, eu levarei para os Estados Unidos, farei uma bolha feita o NBA fez, e vida que segue. O problema é o seguinte, a forma da Copa América, ela começou a decair, como o Marquinhos mesmo falou. Chega um campeonato, chega uma Copa aqui já fraca, enfraquecida. Então, para que jogar já esse campeonato aqui para o Brasil? Por que não teve outras soluções? Entendeu? Eu acho que eu vejo uma questão mais de coerência e tudo mais, mas enfim, eu mantenho a minha posição que levarei para os Estados Unidos. É para acontecer? É para os Estados Unidos, faz uma bolha feito o basquete fez e vida que segue. O importante, Júnior, a gente, na verdade, é salvar vidas e tomar a vacina e vamos embora, pessoal. Feito. Agora, Júnior, Chiquinho e Ricardo, mas eu acredito que nem vai acontecer, porque ouvindo o Tite ontem falar que os jogadores já se posicionaram, não sei o quê, mas só vão se pronunciar após os jogos da eliminatória, eu acho que é para não tirar o foco, primeiro, dos jogos da eliminatória, que tem uma importância grande, mas acredito que após esses jogos os caras vão se posicionar contra a competição e aí acho que a sede, né, o país que está sediando não ter a seleção, eu acho que aí não terá como acontecer a Copa América. Eu acho que vai ter reviravolta aí. Acho que vai. Agora, aí começa um outro problema, né, Marquinhos? Porque se os jogadores não quiserem convocar, aí é até uma discussão que eu estava tendo com o Ricardo Rocha Filho hoje no programa. Aí o que a CBF faz? A CBF comunica a Conmebol que não vai participar,
ou a CBF, que aí seria um absurdo, né? O time faz sede não ter a sua seleção no país, não está acontecendo, ou a CBF simplesmente chega para os jogadores e diz, não, beleza, vocês não querem não, beleza, vou convocar outros e vai ter campeonato do mesmo jeito. Esse é o grande problema que a gente vai ter que ver nos próximos capítulos aí, né? Mas veja bem, é como eu falei hoje, 2 pesos e 2 medidas. Porque seu Gerson deu uma negativa para a seleção brasileira, foi punido e foi convocado para a seleção pré-olímpica. Se Neymar falar isso, eu quero ver o que vai acontecer. Aí pronto, Júnior. Mas, Júnior, Júnior, o bom é que se for convocar outros jogadores, aí Pikachu tem chance. Aí... Boa, vai encerrar com chave de ouro, Júnior, hoje eu tava com você até o final, viu? Tá bom, beleza. Vai ter troco. Boa. Sabe que é resenha? Eu não aguentei, foi mal. Eu tava com você até o final. Ter você aqui, fazer o programa com você. Extremamente feliz, viu, Marquinhos, de participar do programa. A honra é minha, muito feliz por tudo que representa como jogador, como pessoa. Sou fã demais de você, cara. Um cara que tem uma carreira brilhante, uma história de vida linda. E um cara que, se vocês veem ele bom assim no ar, falando sobre futebol, se você vê ele bom dentro do campo, que ele jogou, que sabia bater na bola como poucos, fora do campo é a melhor parte dele, porque o cara é um cara especial. Marquinhos, prazer demais ter você conosco aqui. Eu que agradeço as palavras, Júnior, e a recíproca é verdadeira. E agradecer estar do lado dessas feras aí, Chiquinho, que é meu parceiro, sou fã do Chiquinho, já disse só ele, Ricardinho também, e parabéns pelo programa, cara, e bola pra frente, né? A ideia é que tudo melhore, que tudo volte à normalidade, para que a gente possa viver uma vida melhor, né, do que agora. Eu acredito que está bem próximo, mas sempre na torcida aqui para que os amigos também possam crescer, possam decolar. Então a minha torcida é para que o programa realmente dê frutos, como já está dando, né? Porque realmente muito legal e um papo bem descontraído. Chiquinho agora deitou no Júnior, né? No finalzinho, mas depois ele me pega, Marquinhos, vou me preparar. Né? É só dar uma brechinha, né, Chiquinho? Mas parabéns pelo programa, eu agradeço. E vocês podem ter certeza que vocês têm aqui uma audiência garantida comigo. Obrigado, Marquinhos. Eu vou ter que encerrar o programa com o Chiquinho, né? Deixa eu ver o que eu vou dizer para ele agora. Fala aí, craque. Você é muito bom, viu, cara? Apesar de tudo que você fez comigo hoje, eu também te amo e você é um cara especial, viu, Chiquinho? Obrigado, filho. Júnior, aqui pra tu, eu tava contigo hoje até o final, viu? Aquele finalzinho com o Pikachu aí arrebentou com a gente. Mas, cara, falar de Marquinhos... Não, mas você vai ter volta, eu vou ter que me preparar e tem que ficar calado. Sabe que a gente tem esse convívio aí de discórdia, que brinca um pouquinho, isso faz parte, mas a gente se ama, se gosta, e o que importa faz parte do processo. Mas agradecer a Marquinhos. Marquinhos é um cara que a gente... Eu me vejo muito semelhante a Marquinhos, ideia de comportamento, um cara bacana, um cara que a gente criou uma amizade, trabalhamos juntos um período, e eu compartilho muito aí das suas opiniões, sem ser polêmico. Eu agora estou mais polêmico, porque eu estou aprendendo aí com os meninos essa polêmica, Marquinhos. Mas você é um cara bacana, agradecer a você pela disponibilidade de ter aceitado já de imediato em participar com a gente, Marquinhos. Te agradeço, eu sou seu fã também. Onde você vai comentar, eu quero sempre estar observando, que eu sei que vai ter coisa boa, vai falar com educação, com clareza e impondo a sua opinião. E você acrescentou demais no nosso programa e que a gente possa encontrar outras oportunidades, meu parceiro. Obrigado aí pela moral e pela oportunidade da gente falar de futebol novamente juntos. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Ricardinho, um abraço, meu querido amigo, meu querido irmão. Tamo junto aí, viu? Aqui pra tu, Júnior. Mas assim, é uma honra, né? É uma honra estar ao lado desses craques, principalmente Marquinhos, um cara que eu conheço já tem um bom tempo.
ouvi jogar, jogava demais mesmo, bater na bola um pouco, sou fã demais. Jogava ele, muito. E aprendi com ele mais uma vez, né? Um cara bem tranquilo nas suas palavras, bem comedido, mas sempre falando sério mesmo. Marquinhos, sou seu fã, sempre fui, você é um cara fora da curva, você é um ponto fora da curva. O cara que fala mal de Marquinhos, Chiquinho, Alexandre Torres, mau caráter é. Então, vida que segue, vamos embora, com fé em Deus sempre. Valeu, galera. Obrigado. Foi um papo maravilhoso, fantástico conversar com vocês. Esse foi o episódio 28 do Planeta Bola PE. A gente fica por aqui e a gente volta numa outra oportunidade. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Valeu.